Eu tenho uma atitude diferente de uma certa oposição que nós nos acostumamos nos últimos anos no Brasil. Eu acho que os rituais da democracia têm um valor muito grande. Portanto, se eu pedir ao povo, né, o privilégio, a honra de servir ao Brasil como seu presidente, e o povo a quem eu pedi que me elegesse, elegeu outro, o que me cabe é aplaudir, é reconhecer. Eu fiz isso muito chocado com o que o candidato do PT fez, né, que fez uma declaração formal, não desejou boa sorte, não cumprimentou. Isso tudo é muito ruim para o ritual democrático. Se eu puder, eu não quero mais fazer campanha com o PT. Isso é uma coisa prática, porque se nós olharmos, o PT tem feito um mal muito grande ao Brasil. Nem digo que seja voluntário, mas deu-se uma situação em que eles não conseguem conviver com essa situação e estão subordinando o interesse nacional a um conjunto de fraudes, um conjunto de escolhas absolutamente assustadoras. Não existiria essa crise sem o absoluto equívoco que foi a escolha da Dilma. Uma pessoa que, a despeito de ser honrada, não tem nenhuma vivência do serviço público, não conhecia o ramo político e tal, e que se deixou impedir, não conseguindo somar 1/3 dos deputados, numa Câmara que até à venda estava, conforme a trágica notícia que nós tivemos. É evidente que quem agride muito, falando de omissão, é o petista. É um itinerário de fraude. E eu usei essa palavra muitas vezes para denunciar. Frauda, explorando um benefício. Depois o Haddad, que não é advogado do Lula, todo mundo sabe que ele não é advogado do Lula, usa uma franquia da lei, ou seja, frauda a lei, para estar toda segunda-feira consultando. Ou seja, que tipo de presidente sairia de uma dinâmica como essa? E tudo isso eu falei antes. E eu estava dizendo antes para dizer que não contassem mais comigo para aperfeiçoar uma fraude daquela natureza. Ele não iria, penso, resistir, embora a maior força política hoje no Brasil seja o antipetismo que ele conseguiu interpretar com certa contundência e simplicidade. Né? Mas aí veio a facada. Com a facada eu pensei, não, se eu conheço o povo brasileiro, ele agora está protegido. Né? E aconteceu. Eu tenho que dar coerência àquilo que eu falo. Eu desejo boa sorte, eu reconheço a eleição dele. Não cabe a mim negar a legitimidade dele, isso é um processo, volto a dizer, é o mesmo povo a quem eu pedi o direito de ser presidente. Mas somando o que eu já conhecia com os primeiros movimentos, a minha inquietação aumentou muito nos últimos tempos. Menos por aquilo que está aí, você tem o general Heleno, um homem de nível, né? O Sérgio Moro pode e deve ser criticado do seu ponto de vista ético. Sim. Mas nada legalmente o impede de sair da magistratura e ser ministro. Lembrando que ele vai ser ministro da Segurança Pública. É preciso formular e botar a mão na segurança pública. A economia me preocupa profundamente. Cada fragmento de informação que sai me preocupa muito. Enfim, eu acho que ele tem direito de desenhar o governo dele, tem direito de escolher as pessoas que ele quiser. E a mim cabe vigiar, fazer uma oposição vigilante. Ele é o piloto de um avião onde estamos todos nós dentro, de passageiros, né? E ele precisa acertar. E eu espero, eu vou tentar cumprir as melhores práticas democráticas, espero poder olhar caso a caso aquilo que for proposto e reagir conforme o mérito dessas questões, e em nenhuma circunstância a minha voz vai se somar esse quanto pior melhor que uma certa fração da oposição brasileira se acostumou. Tenho segurança de que a estrutura brasileira vai engolir o Bolsonaro. E nesse sentido eu nem gosto dessa notícia, porque ele é uma energia. E é uma energia na direção de mudar. E essa é uma energia que eu cultivo. Não dá mais para o Brasil ficar como está. Como ele não tem, dizem as neurociências, né, as novas ciências aí enfim, que estudam os movimentos do cérebro, que a nossa capacidade de pensar em abstrato é uma variável da análise combinatória das palavras que a gente domina. E talvez esse seja o problema do Bolsonaro. Ele tem um feixe de palavras muito restrito e a análise combinatória dá muito pouco. E está sendo chamada a falar sobre as questões mais complexas e mais sofisticadas do mundo a partir de um dos países mais complexos e sofisticados do mundo, que é o Brasil. Ele é o piloto escolhido para nos dirigir nessa travessia tormentosa em que se encontra o caminho do Brasil. Mas ele terá um certo êxito nesses juízos morais, né? Afrouxar a legislação de controle de arma,
para dar uma resposta tosca, completamente equivocada à violência impune que assusta o povo brasileiro. Redução da maioridade penal, talvez, de novo, numa direção de simplificar coisas que são muito mais complexas, ele terá uma longevidade um pouco maior. Mas na economia, ou acerta a mão na entrada, ou 6 meses depois ele estará sendo cobrado de uma forma muito azeda. O objetivo não é excluir o PT. Sim. O objetivo é oferecer ao Brasil uma oposição com essa característica. Uma oposição democrática, que aposte, né, no rito da democracia e, portanto, o que nos une são 3 grandes movimentos. O primeiro, para encerrar essa crônica terrorista que o PT eleitoralmente introduziu no debate, no segundo turno, confundindo a eleição do PT com democracia. O PT é o zero e vezeiro nisso. A democracia brasileira até aqui está absolutamente intocada. Que todo mundo fique em paz e tranquilo, a democracia brasileira até aqui está intocada. Mas como houve esse terror, nossa tarefa será organizar um movimento que garanta vamos dizer, a saúde da institucionalidade democrática. E o PT, por exemplo, já foi para a justiça tentar impedir a posse do Sérgio Moro, judicializando a política, fazendo aquilo que eles denunciam pesadamente quando os outros fazem. E eu tenho uma memória implacável, o Lula quis ser ministro da Dilma. Uma aberração que eu nunca tinha visto na minha já longeva vida pública. E um ministro do Supremo, de forma aberrante, deu uma liminar proibindo. Numa data é bom lembrar que o Lula não era sequer réu. E eles fazem a mesma coisa, eles denunciam quando os outros fazem com ele, como fizeram o impeachment do Fernando Henrique 50 vezes. Eu tenho que ter humildade porque eu não pertenço a nós e não a eles. Né? Então não sempre foi de meu agrado, só aceitei ser ministro no primeiro governo do Lula, todas as contradições que eu vi eu denunciei, me afastei, mas eram nós ou eles. E a gente na política é também aquilo que nega. Agora não tem mais cabimento, nenhum cabimento. O que o Lula tem feito ao Brasil é um preço que o país não aguenta mais pagar. A força dominante é fragmentária e só se coesionou por ódio. É o antipetismo. Em São Paulo, a terra do Haddad foi 68-32. Isso não dá para a gente chamar 68% da população de fascista. Eu me recuso terminantemente. Pelo contrário, eu tenho me posto humildemente a tentar entender isso. E aí você tem várias questões. Por exemplo, a moral popular. O nosso povo é muito tolerante. Mas daí você, a explorar essa tolerância generosa que o nosso povo tem, com políticas públicas para afirmar um identitarismo de minorias que são mais próximas do pensamento progressista, é falta de respeito. Aí o Bolsonaro inventa, é uma mentira, uma cédula de R$3, que se tentou implantar um kit gay nas escolas. O nosso povo está nem aí para os homossexuais, nosso povo convive numa boa, em todo canto. Mas, de repente, eu vou transformar isso numa política pública, e de forma despudorada. Aí a lei diz que a propriedade é uma coisa protegida pela lei, pela Constituição, etc. E de repente os amigos do Lula, do MST, se autorizam a invadir as coisas e a lei não funciona e tal. E vão se acumulando essas contradições, não é? Pulsa hoje é que a Dilma construiu que é a maior crise da história brasileira. E ela não vai engolir só a Dilma e o Temer, que já foram engolidos, ela engolirá o Bolsonaro. Porque trata-se de um problema muito concreto, muito grave. São números que não serão resolvidos a golpe de frase feita. Muito menos de concepções exóticas copiadas de manuais mofados de Chicago. Saiu o relatório do trimestre de lucro dos bancos. Os 5 maiores bancos no Brasil tiveram 17,6 bilhões de reais de lucro no trimestre. Comércio quebrando, 220 mil lojas fecharam no Brasil. A indústria agonizante, 13 mil indústrias fecharam nos últimos 3 anos no Brasil. A sociedade brasileira desempregada à conta de milhões de pessoas, 13 milhões e 700 mil pessoas, 63 milhões com nome sujo no SPC e os bancos com esse lucro exorbitante. Se a China resolve transformar aquela ameaça do editorial num gesto prático, que para eles é um arranhãozinho de nada, eles estão numa confrontação bilateral com os americanos, numa plataforma de comércio de trilhões de dólares. Conosco são dezenas de bilhões. Mas para o Brasil isso é mortal. Dado que nós já temos um fluxo negativo nas nossas contas com o estrangeiro, a parte comercial resolve quando o câmbio fica favorável e tal,
Depois o Mercosul, quando a gente devia aprofundar o Mercosul e fazer talvez um OPEP dos alimentos, que o Brasil e a Argentina, com Uruguai e Paraguai juntos, sinalizando para a Nova Zelândia, para a Austrália, nós podíamos fazer um OPEP dos alimentos, e o alimento é muito mais relevante do que petróleo. E isso tudo está sendo jogado na lata do lixo, assim, de forma muito descuidada. É evidente que daqui a pouco ele vai ver essas repercussões, ele de burro não tem nada, né? Ele vai ver, tem que já rapidamente chamar alguém do Itamaraty, qualquer um que ele chamar do Itamaraty, com a formação do Rio Branco, vai nos prevenir dessas loucuras toscas que nós assistimos. Hoje o Laffer já falou, né? O Celso Laffer já falou que devemos aproximar o Brasil de uma coisa com Israel, não sei bem qual é a motivação dessa coisa, mas em nenhuma hipótese o Celso Laffer, né? O Brasil deveria transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Por quê? Porque a retaliação é instantânea. A retaliação comercial é um embargo a carnes brasileiras, que é uma das razões pelas quais a gente tem superávit comercial com os árabes, e o outro problema é trazer para a fronteira brasileira o conflito. A grande questão é que o mundo é cruel, né? Claro que o liberalismo exerce um certo fascínio entre as elites, porque nós todos conhecemos as perversões de um Estado podre, corrupto, ineficiente, balofo. E o liberalismo propõe uma coisa muito simplória, né? Vamos reduzir isso a uma dimensão mínima, vamos demitir isso da economia, deixar que a iniciativa privada faz. Se a moeda do mundo fosse uma só, não vejo dificuldade. Ainda assim, teríamos que facilitar e não fazer o oposto às migrações. Porque a grande questão é que, na medida em que você pede a facilitação das fronteiras para o fluxo financeiro e comercial, nós vemos crescer o protecionismo contra as migrações. Com a experiência que eu tenho, o que eu posso prometer, e isso eu prometo ao povo brasileiro, é que eu vou seguir lutando com a mesma energia. A minha tarefa mais empolgante vai ser mexer com a juventude, que veio em massa na minha direção e veio procurando uma referência. E isso talvez seja o meu legado. Nem todos os brasileiros que quiseram foram presidentes da República. Enfim, eu quero muito ser presidente do Brasil, mas eu não faço disso meu propósito de vida, não. Eu hoje estou entusiasmado em organizar o movimento.